Oi, Oi, gente. galerinha do meu canal. Sim, gente, hoje eu vou fazer uma visita na casa do meu tio. Que eu ia fazer uma visita na casa do meu tio. Gente, o meu... Não, O meu da minha irmã. Olha o nome dela, gente. Bebê. Que é a versão bebê. Olha. E o meu. Não é do vídeo. E no outro vídeo, como a gente vai ter a morte do material. Então, meu look, né? Olha, gente. Gente, esse é o meu sapato que eu vou passar um pano. Esse aqui é o da minha irmã. Gente, olha o nosso gato. Ele não vai, ele é lindo. Vai. É isso. Então, depois quando vocês verem, ó, ele tá fazendo aqui, aí a gente vai ter que tomar banho. É, gente, primeiro eu vou tomar banho porque o meu cabelo é mais difícil. Depois é eu vou fazer isso bem bonitinho. Uma rodadinha. Gente, tava pausado. Bora lá de novo. Vou gravar aqui sem querer. Ó, foi esse aqui, ó. É igual a da minha. Na maleta também. Esse daí, o que é isso? Quando a gente chegar lá, a gente já mostra tudo pra você. Não, peraí. A gente vai terminar o vídeo live. Já acabar a live. A gente tiver internet. Mas tem 5 horas aqui a casa, né? Gente, é isso. É como a gente chegar lá, a gente já grava, a gente já mostra tudo pra vocês.